com o teu povo. Isso que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Salmos, meditando aqui na palavra do Senhor, Salmos 103, verso 1 e 2, ele vai dizer da seguinte forma: Ó minha alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. O verso 2 diz assim: Ó minha alma, bendiz o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que nós venhamos sempre agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, agradecer porque Ele é muito bom para conosco, agradecer pela salvação em Cristo Jesus e agradecermos porque estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor. Eu queria te convidar em sua casa, onde você esteja, para que juntos possamos glorificar através desses cânticos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Não somente Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto nos céus seu Filho bendito por nós todo Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Jesus. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Discipulando as gerações, proclamando as suas ações. Do passado ao futuro vamos ensinar o Deus de amor que nunca falhará. Discipulando as gerações, proclamando as suas ações. Do passado ao futuro vamos ensinar o Deus de amor que nunca falhará. Que esse Deus continue sempre conosco, porque Ele nos diz em sua palavra que Ele andará conosco até a consumação dos séculos, assim como diz Mateus. Então, que nós tenhamos essa clareza e essa oportunidade de caminhar sempre, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Queria te convidar também mais uma vez a curvar sua cabeça e agradecer ao Senhor pelo que você é, onde você está. Pelo que Deus te preservou com dons e talentos, por aquilo que Ele colocou em suas mãos. Não foi na vida de outras pessoas, foi dado a você a missão de levar a palavra de Deus através dos seus dons e talentos. Querido Deus, nós continuamos exaltando o teu santo nome. Queremos te entregar as nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece como pecadores, mas como falei anteriormente, a tua graça nos alcançou. O teu favor encontrou as nossas vidas e nos transformou. Foi o teu querer. Então, por essa razão, Pai, queremos glorificar o teu santo nome. E queremos também suplicar, Senhor Jesus, que nos ajude, onde quer que esteja cada pessoa que está neste momento, continuando ouvindo e também concordando nesta oração, Senhor, que a tua mão protetora continue abençoando os teus servos, onde quer que eles estejam, direcionando os seus passos e alargando os seus horizontes, e que eles tenham essa visão espiritual, que precisam continuar, que nós precisamos continuar até que o Senhor venha, levando a palavra, sendo admoestados pela essa palavra, discipulando pessoas, e que as nossas ações realmente venham transmitir o Senhor Jesus, que as nossas ações venham transmitir essa mensagem salvadora, que as nossas ações venham transmitir o Senhor Jesus Cristo, que nos mostra na sua palavra como devemos nos portar. Muito obrigado, Pai, pela UMBAB, muito obrigado por este momento, muito obrigado por cada pessoa que já participa e que continuemos sendo edificados por tua palavra e pelos ensinamentos que aqui estarão sendo acontecidos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Essa é a oração que fazemos em teu santo nome, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus os abençoe e o próximo aí é Juscelio. Isso. Antes de Juscelio falar aí, rapidinho, Juscelio. Esse que estava aí falando, gente, é Adailton, tá? Ele é nosso segundo secretário da MUBAB. Nós estamos aí com a nossa gerente, Meg. Dá um oi aí, Meg, para a gente. Essa é a nossa apoiadora, orientadora. Oi, oi. Bem-vinda a todos. Estou aqui para apoiar mesmo. Amém. Aí nós temos Juscelio, né, que é o nosso tesoureiro, que daqui a pouco vai estar falando para vocês. Eu estou como primeira presidente da MUBAB. Nós estamos também com a vice-presidente, irmã Gedália. Dá um oi aí, Gedália, para a gente. Deixa eu ver quem mais nosso que está aqui, enquanto ela dá um oi aí para a gente. Eu acho que eu vi Sara aí. Ah, já tem um joinha aí, tá sem poder falar, né? Eu vi Sara aí também, né? Sara é nossa executiva. Eu não sei se tem mais alguém. Se tiver mais alguém, me sinaliza aí. Mas essa é uma parte da nossa diretoria. E nós estamos felizes, né, de
contar com vocês aqui mais uma vez, né, esse é o nosso terceiro encontro online, para a glória de Deus, e o nosso foco, o nosso objetivo é aperfeiçoar o nosso louvor, para a honra e glória do Senhor, né? E estamos aqui para ajudar e apoiar todos vocês que trabalham na área musical, ou que ainda não trabalham, estão precisando ser despertados, né? Então, de repente, tem algum aqui que ainda está um pouco inseguro, mas estamos aqui para ajudar e apoiar vocês, incentivá-los a servirem ao Senhor da melhor forma possível. E hoje, como eu já falei aí, nós estaremos com o nosso tesoureiro aí, Juscelio, trazendo um pouco aí de conhecimento, né, sobre a questão da estrutura musical. Então, Juscelio, fique à vontade, que Deus possa te usar poderosamente. Jogue duro. Obrigado, Gleiser, nossa presidente. Valeu, Adailton, pelos louvores. Bom iniciar cantando e adorando esse Deus maravilhoso. A Meg, que eu fui o primeiro a encontrar aqui, ela vai ter que ser minha assessora de passar os slides, por causa que eu tive um probleminha aqui para poder executar algumas coisas, né, problemas técnicos, e ela vai estar ajudando aí, passando os slides, para a gente estar sempre acompanhando e aprendendo, a Jeddah, a todos que estão aí, Sara, e os nossos convidados, colegas, amigos, talvez esteja aí. Sejam bem-vindos. Como Cleise comentou, a Amubab está aqui para poder tentar ajudar todo o Ministério de Música aí das igrejas, que faz parte, e a ideia nossa é contribuir com aquilo que é a nossa experiência, que a gente pôde adquirir, e que Deus possa, assim, também me usando aqui hoje, de o que eu posso, a minha experiência, né? Posso estar, assim, abençoando a vida de vocês, que a ideia é essa, somar, e que as dores de cabeça que eu já passei muito no início do meu ministério, posso estar aqui já explanada para poder a gente estar assim ajudando uns aos outros aí nessa obra maravilhosa que é a parte musical, nossas igrejas, junto com os nossos pastores, líderes e ministros, né, louvoristas, instrumentistas, que faz parte do nosso ministério. Então, obrigado a todos aí que está aqui presente. Então, queridos, antes de começar a nossa estruturação do Ministério de Música, eu queria falar um pouco o que é essa estruturação que está aí. Essa estruturação toda, a gente vai estar, assim, falando um pouco de algumas angústias, né, que a gente tem sofrido lá no nosso Ministério de Música, no caso, eu mesmo sofri muito. Eu tenho, desde 20 anos já que eu estou já na Igreja Batista, eu sou ministro de música lá da Igreja Batista Monte Sinai, aqui em Teixeira de Freitas, Bahia, no extremo sul aqui da Bahia, sei que tem várias cidades aí participando, e quando eu comecei a assumir lá, na época, no período, o Ministério de Música nosso, praticamente quando eu cheguei, só tinha eu e um amigo meu lá tocando. E aí, depois que eu recebi esse convite, esse chamado, que na época eu não queria ser ministro de música, né? Na época eu estava fugindo, mas o pastor de Porá deu chamado, e aí foi que, quando eu encarei, depois eu conto toda essa história, quero resumir, porque nosso tempo aqui é curto, tem muitas coisas. E aí, quando eu comecei, eu tive muito sofrimento, muitas situações, mas o meu pastor, a minha igreja, o meu pastor, sempre investiu em mim na questão de eu poder estudar, sempre estar estudando e organizando, me capacitando. E depois que eu assumi o Ministério de Música, todas as convenções batistas que tinha, da Baiana, que tinha, eu estava em todas. E aí, eu era aquela pessoa que estava, aquele rapaz que estava ali nas convenções, estudando, sempre pergunta, e eu tentando organizar os problemas que eu tinha na minha igreja, eu perguntava às pessoas, os livros que estavam lá, e isso aí, e foi que mudou o meu ministério, nessas convenções que eu participei, e a Convenção Batista Baiana mudou o ministério e nos encontros com professores, e teve um que foi especificamente com o Will Lopes, lá dos Estados Unidos, a qual eu fiz essa oficinas lá com ele, e ele me ajudou bastante, né, que eu perguntava muito, Sugi, foi aquela pessoa que ficava sempre ali do lado, e ele trouxe muita coisa para a gente, para mim, e aquela coisa que ela trouxe, não para mim, para todos ali, eu pude aplicar ali na minha igreja, essas situações todas, e a qual, fazendo isso, com muita oração, dedicação, organização, a gente conseguiu fazer muitas coisas lá na igreja, né, a Igreja Batista Monte Sinai, a qual
sou membro lá até hoje, já tem 20 anos, mas lá já, a qual era só eu e outra pessoa. Hoje já temos uma estruturação muito boa lá, nossa igreja, a estruturação de música, e qual muitos músicos hoje que não estão lá já está passeando aí, ajudando muitos outros ministérios aqui na minha região, aqui da nossa igreja. Depois eu conto, né, todos esses detalhes, mas é uma experiência que eu tive, né, questão toda, e teve, não foi só uma questão que eu peguei e peguei aquilo lá e só estou lendo aqui. Isso tudo aqui eu vivenciei. Uma coisa que eu aprendi com um professor meu, muitas pessoas falam que tem experiências, né? Experiências, mas muitas vezes a experiência que teve é vivenciada só do outro e ele nunca viveu aquilo. Isso tudo que eu coloquei aqui, essas são situações que eu coloquei, vivenciei e tenho aplicado e tenho dado muito. Lógico que tem todas as dificuldades, o crescimento todo, mas tenha nos abençoado bastante aqui no nosso meio. E estou aqui para compartilhar com vocês. Então, Ministério de Música na atualidade. Hoje, antigamente, o Ministério de Música teve umas mudanças. O Ministério de Música de 20 anos atrás é diferente do Ministério de Música de hoje, né? Então, teve muitas mudanças. Muitas vezes, a igreja aqui, eu devo estar falando com muitas pessoas talvez igrejas menores, igrejas médias, igrejas grandes, não sei. E, de acordo a toda essa diferença de ministérios, surgem muitas demandas, né? E quem é que está ali na liderança? Quem é que está organizando tudo isso? Para poder ajudar e estar resolvendo todas essas situações. Muitas vezes o pastor, quando a igreja é menor, o pastor resolve tudo, mas ele coloca aquela pessoa ali que sabe alguma coisa ali para poder, no meu caso, no início, né? No meu começo, estava aprendendo ainda, você agora que vai liderar tudo aí. E aí a gente tem aquela situação toda e o que faz? A gente sofre muito com essas todas, mas uma coisa quando a gente tem algum estudo, uma organização toda, nessa questão toda, a gente vai sofrer menos, vai ter mais facilidade para poder conduzir todas essas demandas que tem na nossa igreja de hoje. Tem muitas aí nessas organizações. E nessas vivências todas que eu percebi, analisando, eu separei 3 coisas importantes para que nos tempos atuais hoje, os tempos atuais, 2 coisas bases importantes para a gente poder ter uma organização sólida. Tem mais, eu organizei esses 3, mas 3 pilares, né, 3 bases, 3 raízes, para a gente poder quem é que eu vou colocar no meu Ministério de Música para poder estruturar todo esse Ministério de Música? Quem é que está ali, precisa ter para poder eu começar essa estruturação do Ministério de Música? Quem atualmente, como é que a sua igreja, como é que faz a pessoa para poder entrar, para participar do Ministério de Música, para poder ser líder? Muitas vezes, uma igreja que é menor, uma igreja que é pequena, uma pessoa, 2, 3, mas vai ter uma liderança. Quando a igreja é maior, tem várias lideranças. As igrejas que é muito grande, geralmente tem um líder que é profissional na área, geralmente eles têm remunerações, profissional na área e está ali atendendo, mas a não ser que se a demanda de vocês aqui no meu extremo sul, a realidade das igrejas não tem como contratar um ministro de música, às vezes, em todas as áreas que tem, como é o exemplo da estruturação que eu trouxe lá dos Estados Unidos. Geralmente toda estruturação organizada tem um profissional na área, né? Uma pessoa usada por Deus, mas um cara que demanda, mas um cara que veio de fora, estudou e capacitou, e foi capacitado. Geralmente ele ganha e vive disso. Mas a nossa igreja hoje, geralmente, é uma pessoa que está ali e ele tem que dar conta de tudo. E aí, essa questão de tudo, e aí a igreja não tem condições, muitas vezes, tem igreja que talvez não tem recurso, talvez pagar o teu pastor, né? Tem igrejas menores, e tem igreja que talvez tem dificuldade de pagar um ministro, uma pessoa responsável lá. E aí, como é que faz todas essas questões todas? No meu caso, na minha igreja, geralmente, quando começou, tinha... A minha igreja, geralmente, era só eu que tinha essas questões todas. E, por que não pareça, eu encontrei pessoas responsáveis, pessoas competentes, que estão na liderança, com responsabilidade, fazendo tudo certinho, tudo bacana, e fazendo um trabalho seu maravilhosamente, e tudo voluntariamente, tudo sendo servos de Deus, né? E a igreja pôde estar conseguindo fazer todos esses trabalhos, fazendo funcionar toda a estruturação toda, sem ter uma estruturação, como vou comentar nos igrejas aí, que talvez cada área tenha uma pessoa responsável técnica que é contratada para isso. Então, aqui,
a gente vai dar algumas dicas para poder estar se organizando tudo isso. Então, como é que estamos organizando a estruturação do seu Ministério de Música? Para a gente poder... pode deixar, vou voltar lá no outro lá, Meg. Então, são 3 coisas, que é a espiritualidade. Quando a gente vai organizar o nosso Ministério de Música, eu preciso trabalhar a espiritualidade nos integrantes. Tem que ter essa parte de espiritualidade. Outra coisa importante, devemos estar assim, vendo os todos que estão lá, porque aquele que está ali, ele pode estar assim, sendo um líder. Então, temos que trabalhar a liderança dessa pessoa. Como é que essa pessoa que é líder lá, será que essa pessoa que é líder, ele sabe o que é líder? Ele sabe como é que um bom líder funciona, como é que traz as questões. Outra coisa importante, que eu já vou iniciar agora, uma das coisas principais de todas, esse líder que está lá, ou o pastor, quem está na liderança, sempre orar ao Senhor, pedindo sabedoria para escolher as pessoas certas para estar na liderança. Porque muitas vezes tem pessoas que querem estar ali no Ministério de Música, todo mundo gosta de estar, quer estar ali, né? Quem está na igreja sabe que todo mundo está na igreja, quer participar do louvor, é bonito, quer lá, tem que tanto gente querendo participar. E às vezes lá aquela pessoa não tem aquele perfil, não tem aquela situação toda, não tem, quer ser líder daquilo, mas não tem toda essa facilidade. Aí tem que ter esse perfil, tem que orar ao Senhor para poder dar essa liderança da pessoa. Aí eu dou a liderança para essa pessoa, mas essa pessoa, ele tem que se capacitar. É a terceira parte que não pode se acomodar. São 3 coisas. Então a gente vai estar caminhando em cima dessas questões. São 3 coisas importantes para a gente estar trabalhando nisso. Pode passar, Amém. Eu falo um pouco rápido, tá? Mas vocês estão conseguindo me entender direitinho? Tá? Ok? Qualquer coisa, fala direitinho, a gente vai estar assim, ouvindo. Tá dando joia aí, beleza. Está me ouvindo? Ok. Então, como tem muita coisa, eu quero já adiantar mais coisas. Todas essas partes, espiritualidade, liderança e capacitar, são coisas que era para fazer individual. Eu quis trazer logo tudo aqui. Todas essas partes para poder vocês entenderem um pouco do geral, mas depois isso tem como aprofundar cada um e cada área mais tranquilamente. Mas eu queria já mostrar para vocês, são coisas importantes para a estruturação do Ministério de Música funcionar, ter essa base aí importante. Então, espiritualidade. Pode voltar lá. Será que no seu ministério tem muito isso? Eu quis colocar espiritualidade, vida e testemunho. É importante um líder que faz parte da estruturação do Ministério de Música, ele tem que ter vida e testemunho e vida espiritual. Mas muitas vezes eu vejo na nossa atualidade, essa pessoa que é do Ministério de Música tem isso, faça o que eu digo, mas não fala o que eu faço. Tem isso, já aconteceu isso na sua igreja, as pessoas que é líder, às vezes, lá no Ministério de Música, que muitas vezes ele fala tudo que é bom, mas a vida dele lá fora, mas não copia o que eu faço, não. E aí, a gente principalmente as igrejas que são menores, até grandes, às vezes, né? O músico que não sei se na minha região aqui, músico é difícil encontrar, às vezes, músico que toca bem, essas questões todas. Não sei na região de vocês, é difícil encontrar músico. Aí, quando chega um músico na igreja, sabe tocar essas questões todas, já coloca ele lá, essas questões todas, e aí já é líder, essas questões todas, e a gente tem que pensar nisso e analisar as situações todas das pessoas que fazem parte da estruturação do seu Ministério de Música. Então, já aconteceu na minha igreja isso, pessoas que estavam assim, estava tudo de boa, né? Mas aí, mas lá fora estava tudo. O crente não, na igreja está ok, mas fora da igreja, tudo vida diferente, testemunha. E a fala dele não vai ter voz, não vai ter peso. E outra coisa, não está apto para estar participando do integrante do Ministério de Música da sua igreja. Então, é importante a gente estar vendo essas questões. Para poder tudo funcionar bem, a gente tem que analisar essas questões. Pode avançar, né? A segunda parte é a liderança. Como está a sua liderança no ministério da sua igreja? Eu sou líder e faço tudo na minha equipe. Não encontro ninguém para me ajudar na liderança. Aqui já vem a outra área, né? A liderança, né? Saindo um pouco da parte espiritual, né? E entrando na liderança. Às vezes tem aquela pessoa que tem uma vida espiritual bacana, tudo direitinho, é líder, mas ele quer fazer tudo na igreja. Ele é aquele cara... Eu já vivi momentos assim, como eu tenho 22 anos já na igreja, tinha um momento que eu não podia fazer outra nada, porque eu estava no som, eu estava na multimídia, eu estava tocando, eu estava cantando, eu estava mandando mensagem no WhatsApp, meu Deus, eu estava fazendo tudo, né? E aí,
pessoas querendo trabalhar, e às vezes a gente quer arrumar pessoas para poder ajudar a liderança, a gente quer caçar pessoas de fora, né? Caçar de fora, e do lado da gente tem muita gente querendo trabalhar, querendo, e você não consegue enxergar pessoas aqui para você dar uma oportunidade, para delegar tarefas, né? Para poder organizar essa liderança sua, mas com organização, que aqui depois a gente vai estar falando na frente. Então, vocês também, quem já passou por isso e passa por isso na igreja, dá uma joinha aí, faz tudo na igreja. Tem alguém aí? Se tiver aí, dá uma joinha aí para me ver. Ixi, olha só. Ixi, tem bastante gente, tá? Vou dar um joinha aqui também, que eu já vivenciei isso, entendeu? E eu vivenciei tanto isso que, às vezes, meu pastor, ele me ajudou uma época, sério, você tem que ter tempo para sua família, né? A gente cuida de tudo da igreja, a gente tem tempo para a família, não tem tempo, a gente quer ser líder ali, a gente quer fazer tudo. Outra coisa que eu já senti, percebi, por isso que aí vem a outra parte depois lá, que vai entrar, por isso que é importante um líder, quando é um líder, ele se capacitar e fazer aquilo direitinho, porque às vezes ele quer fazer tudo porque ele fica com medo de perder sua liderança ali, perder seu lugar. E aí ele quer fazer, eu não vou deixar ele fazer não, porque ele vai fazer, eu vou fazer o quê? E às vezes aquela pessoa que está ali acomodada e tal, mas tem isso, e a gente tem que ajudar e vai demandar tempo, você vai ter mais tempo para você ter tempo para sua família, tem tempo para você fazer outras coisas, você participar do culto, né? Eu me cultuo. Antigamente eu não cultuava, não. Eu cultuava assim, na questão de você estar em todos os cultos, você está preocupado com tudo que vai fazer. E às vezes a gente não fica atento nas coisas, né, de estar na igreja e estar atento na mensagem, ficar preocupado, porque você está na igreja, está precisando de uma mensagem, mas vai ter, e deu problema no som, eu vou lá. Eu nunca cultuo. E eu passo 365 dias na igreja sem cultuar. Porque eu estou lá todo domingo, é aquela mesma coisa, e como é que está a nossa vida espiritual? E eu acabo entrando automático, e aí a gente acaba perdendo essas coisas e ficando esfriando. Então, é importante a gente estar vendo todas essas situações todas para a gente poder melhorar a nossa vida. Então, a nossa estruturação do Ministério de Música envolve isso, para poder a gente estar a cada dia organizando. Pode passar, Ney. Outra coisa importante, a terceira fase, né? Aquela pessoa espiritual, muito bacana, cara de oração, um bom líder, cara é muito bom, bacana, mas chega um momento que ele quer estar ali, tá tudo do mesmo jeito. Como estão seus estudos, né? O culto sempre é a mesma coisa, não precisa se preocupar. Você está aí, você já está acomodado no conforto? Já conheci pessoas que tinham tudo já, tal, pessoa espiritual, pessoa um bom líder, mas nunca desenvolvia mais nada, o nível dele é só teoria, porque ele não se preocupava a se capacitar, a estudar no instrumento, a soltar a voz. Eu falo em todas as áreas, multimídia, sonoplastia. Quando eu falo de estruturação do Ministério de Música, envolve tudo, sonoplastia, multimídia, instrumentos, quem toca, quem canta, coreografia, teatro, alguns teatros na parte quando envolve música também. Então, sempre é aquela mesma coisa. E aí ele não se preocupa de estudar, de organizar, de pegar umas coisas novas, de ficar mais tranquilo ao tocar, que muitas vezes a pessoa vai cantar, tocar, fica só preocupado com a letra, nunca decora a música, quem vai tocar nunca decora a música, toca de cor, sempre aquela mesma coisa, sempre ele não estuda, a pessoa não vê diferença, porque ele está sempre naquela mesma questão, porque ele está no conforto. Tinha uma pessoa que eu conheço muito, que para mim era um dos melhores líderes, e aí chegou um momento, eu falei com ele, rapaz, você é uma pessoa que eu admiro muito você, eu espelho muito você, e acho que é bom você participar de uma liderança, de uma igreja muito grande, as questões todas. Não, eu não consigo. Essas questões todas, eu falo da questão de liderança, de uma estruturação maior, porque acho que ele consegue, ele tem muito conteúdo para poder ajudar muitas pessoas, tanto na parte de coral, na parte de banda, na parte de vocal, a pessoa que tem muito conhecimento, mas ele via que também estava num local ali que não tinha isso, mas ele não via que ele não era capaz disso, porque ele estava no conforto. E uma coisa importante que a gente tem que analisar. Pode avançar. O sucesso do fracasso é o conforto. Cuidado onde a gente está. Nossa igreja, às vezes, tem isso. A gente está sempre aquela mesma coisa na parte espiritual, na parte de liderança, na parte de capacitação, e aí a gente está no conforto, e tudo que vem uma coisa diferente para poder ter um esforço maior, a gente já
desiste, não consigo, as questões todas. E aí você acaba ficando aquelas questões todas. Aí você vai se comparar, às vezes, com outras pessoas, aí você acaba se frustrando, uma coisa, a gente se compara muito com outros ministérios, aí acaba se comparando, aquela igreja vai se comparando, não é coisa legal a gente se comparar. Tem comparação boa, mas quando se compara muito, não é muito bom. Então, é importante a gente cuidado com esse conforto que está na nossa igreja. É importante a gente estudar, se capacitar todo. E o integrante que quer participar do Ministério de Música, geralmente, ele quer participar. Geralmente, para poder participar, é importante analisar todas essas 3 etapas. Tanto para quem é líder e quem está lá. E, às vezes, o integrante que não é líder, ele pode ser um líder lá. Depois a gente vai sobre isso, um líder. E ele tem que ter todas essas três situações que a gente deve ser analisado. E de mês em mês a gente tem que se confrontar. Eu mesmo, eu tenho uma parte espiritual de mim que faz, como é que você está? Você está acomodado mais não? Ele fala comigo. E aí, devido a isso, acabo sempre estando, acabei envolvendo muitas outras coisas e surgiu essas situações todas, e surgiu essa ajuda aqui. A ideia é poder ajudar cada um de vocês onde vocês estão. Pode avançar, Meg. Espiritualidade. Uma coisa importante, pode avançar. A gente vai falar um pouco sobre espiritualidade, vou tentar resumir. Em Mateus 6,1 fala assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizeram isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Vou contar para vocês a história de Ana. Pode avançar. Pode avançar, Meg? A coisa certa com o motivo errado. Essa história que eu vou contar para vocês, agora está passando aqui com vocês, é uma história que eu achei muito bacana nos meus devocionais com a minha família, eu faço com a minha filha, e é uma história que mexeu muito com eles e mexeu comigo também. Eu quis compartilhar para vocês esses devocionais. Ela é um pouco infantil, mas eu acho que essa parte, que é a história infantil, teve muito aprendizado. Como mexeu comigo, talvez pode ajudar vocês nessas questões todas. Ana, que a irmã foi escolhida pelo maestro do coral, lá na igreja, para fazer um solo especial em uma apresentação. Ana chegou em casa dizendo que vai ser a canção mais linda que já ouvimos. A mãe dela percebeu a empolgação dela e disse: querida, você está muito feliz por causa desse solo, não é? Aí Ana fala: estou sim, mãe. Vai ser o máximo. Aí a mãe fala: mas você está feliz porque tem uma oportunidade para louvar a Deus? Ou porque todas as pessoas vão ver o quanto a sua voz é bonita? Pode avançar. Ana ficou sem graça e não respondeu. Então, a mãe de Ana explicou que não havia valor no louvor de Ana, porque o motivo pela qual ela estava fazendo era errado. Ela disse também que Deus conhece o nosso coração e sabe por que de cada coisa que fazemos. Se o motivo for errado, Deus fica triste. Ana pediu perdão a Deus e agora ela só quer cantar para adorar a Deus, né? Adorar. Então, uma história de uma criança, né, que teve essa situação na igreja, a mãe pegou e observou, né, e tentou ajudar, né? Mas vocês percebem que, às vezes, isso acontece muito no nosso Ministério de Música, por causa que a gente não cuida muito da parte espiritual, fica no automático, e às vezes a gente está ali, as pessoas estão ali preocupadas só para se aparecer, ouvir um solo, eu vou tocar, tá melhor, vou cantar minha voz, a pessoa chama para cantar, e aí já pensei, eu quero ser solista, me chama para o solo, eu quero participar só se for solista, eu quero participar só tocando, eu quero participar só se eu vou fazer o solo na parte do louvor, e aí preocupa muito com isso, e esquece o motivo, o verdadeiro motivo, né? E aí, muitas vezes, tem muito isso na gente, né? E é importante, nós, os líderes, a gente que está na igreja, a gente tem que estar pensando nessa situação toda, para poder, se o nosso motivo, a qual está tocando na igreja, o nosso motivo está sempre tocando errado. A intenção está certa, está louvando ao Senhor, mas o coração
tá em outro lugar. E aí a gente acaba tendo essas situações assim no nosso ministério de música. É importante. Reflexão sobre a adoração a Deus. Se o que vale é a boa intenção do coração, por que Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Pode avançar? Tem algumas reflexões sobre a adoração a Deus. Muitas pessoas falam que o que vale é fazer a obra de Deus, não importa a maneira, né? Eu já ouvi muito isso, né? Aí pode avançar? Por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício a Deus na demora de Samuel chegar? Né? Muitas pessoas falam que Deus recebe qualquer tipo de adoração. Pode avançar? Por que ele aceitou de Abel e rejeitou a de Caim? Não se engane, tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Pode avançar? Então, isso para a gente refletir sobre a parte de espiritualidade, para a gente estar se analisando com nossos músicos, nossos integrantes que fazem parte do nosso Ministério de Música, para poder a gente aprender e crescer junto com eles espiritualmente no nosso ministério. Quando você faz algo, é porque tem a oportunidade de louvar a Deus através dessa ação, ou porque é uma oportunidade das pessoas verem o seu talento? Responde para você mesmo, né? Respondendo aí depois, em outro momento a gente deixa vocês falar, tá? Mas a gente tem pouco tempo e tem mais coisas que eu quero falar com vocês. Ser reconhecido versus para agradar a Deus. É uma disputa aí, né, da gente. Conte um exemplo. Talvez eu possa dar um tempo para alguém, quando tiver algum exemplo desse assim, eu vou contar um exemplo. Quando eu for para a igreja, a gente geralmente tem um motivo, né? É importante a gente ter um motivo para ir para a igreja, né? Às vezes tem algumas coisas que atraem a gente. Isso é importante. A gente deve... isso ajuda, né? Eu mesmo, quando fui para a igreja, eu fui atraído pela música. Eu gostava muito da música, né? E aí, a princípio, eu estava lá, mas o que me deixava eu estar na igreja era estar ali, vendo o pessoal tocando, eu gostava de ouvir. Na época, eu tocava flauta, e aí o pastor me dava a oportunidade para tocar, eu era criança, né? E aí isso me deixava muito feliz, na outra igreja que eu era, não participava de nada, e como eu tocava flauta, eu tocava, e as pessoas gostavam de eu tocar, batia palmas e tal, aí me deixava feliz. E isso foi o motivo que eu estava na igreja. Mas depois eu tive uma experiência verdadeira. Cristo mudou minha vida. Eu tive uma experiência. E aí, aí mudou minha vida. E depois eu percebi que meu motivo não é esse. Então, meu motivo é servo. Eu estou lá para adorar o Senhor. Eu sou servo. Eu não estou ali só para tocar. Eu estou ali para também ter varrer chão, pegar um banco, se precisar limpar o banheiro, a gente vai limpa. Então, eu sou servo. Mas às vezes tem muitas pessoas, a parte da adolescência, jovens, né, tá ali na igreja por um motivo e nunca teve uma experiência verdadeira. E a gente, através do Ministério de Música, trabalhando a parte espiritual, a gente talvez pode estar convertendo novamente aquela pessoa. Talvez está ali por um motivo. Eu tive várias experiências, eu já, como eu tenho 20 anos de ministério, eu já convivi pessoas que estavam na igreja por influência. Ela batizou, ela fez tudo por causa dos colegas, amigos. E depois, com muito tempo, ela saiu, desviou, nunca mais voltou. Depois, eu conversando, eu percebi, ela falou comigo que ela foi por causa de influência, ela nunca tinha aceitado Jesus. E às vezes, está do nosso lado. E você trabalhando essas questões toda a parte espiritual, essa pessoa pode estar ali, tendo uma experiência verdadeira. O adolescente, muitas vezes os adolescentes vai muito com os pais, né? E aí, muitas vezes, está ali por causa dos pais, mas nunca teve uma experiência verdadeira. E tem muitos adolescentes envolvidos no Ministério de Música. E é importante a gente estar ajudando isso também, acaba sendo discipulado, organizando e você ali, fazendo as pessoas terem uma verdadeira experiência com Deus. Exemplo. Alguém quer contar algum exemplo? Teve algum exemplo na igreja? Um só, se quiser, de 5 minutinhos. Se não quiser, a gente vai prosseguir. Tem algum exemplo? Eu contei um exemplo meu. Não tendo, vamos prosseguir, porque tem mais coisas. Agora, momento de oração. Querido Deus, ajuda-me a fazer uma coisa certa, sempre pelo motivo certo. Eu queria ter um momento de oração agora, nessa parte espiritual. Vamos orar por cada pessoa que está aqui presente, tem bastante pessoas aqui, para que a gente possa estar, o nosso Ministério de Música, essa estruturação toda que está ali, possamos estar assim, passando para todas as outras pessoas que estarão no nosso ministério, que o motivo certo estaria para adorar o Senhor, louvar esse Deus na adoração.
e que eles possam entender essas questões todas. Vou pedir a alguém para estar assim orando. Alguém que sentiu vontade de orar, principalmente quer orar? Que alguém se tocado também. Então, com a oportunidade de fazer essa oração agora por cada pessoa presente, por tudo que estamos aqui vivenciando hoje. Daniel. Vou orar, Daniel. Oremos. Bondoso Deus, nesse momento, Senhor, especial, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania sobre nossas vidas, reconhecendo que o Senhor é o Senhor de nossas vidas, meu Pai, e reconhecendo também o sacrifício de Jesus por nós na cruz, Senhor. Gratos porque entendemos que só estamos aqui buscando compreender mais aquilo que o Senhor quer de nós, porque Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados, Senhor. Te pedimos em especial por esse motivo de oração, Senhor, que o Senhor sempre nos lembre, Senhor, que o motivo de estarmos ali na frente, ou independente da área que estejamos trabalhando nas nossas igrejas, seja para honrar e glorificar seu nome, Deus. Como é fácil o nosso coração ser guiado por motivos outros, por querer aplausos, por querer aparecer, por querer mostrar que sabe fazer, como é fácil, Deus, e como muitas vezes nós temos caído nesse erro. Mas que o Senhor nos guie, que o Senhor sempre nos alerte, nos traga de volta para a motivação correta, Senhor, que é adorar o seu nome, Deus. Nos ajuda, continua nos capacitando, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos para aquilo que o teu servo tem nos dito, meu Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tá mutado, ministro. Obrigado, Daniel. Deus abençoe sua vida. Então, vamos prosseguir falando da primeira parte, uma das bases importantes, a espiritualidade. Vamos para o segundo, que a gente fala agora sobre liderança. Uma coisa, acho que muitas vezes as pessoas que vieram aqui hoje, pode deixar aí, não passa mais não, fica aí, depois talvez as pessoas que vêm aqui hoje pode até estar frustrado, como eu já fiquei frustrado uma vez. Quando eu fui fazer um curso, eu fiz um curso lá em São Paulo, eu fiz um curso de coral jovem. E aí eu fui com toda aquela minha animação, eu vou lá aprender como é que faz a questão dos exercícios vocais, vocalizes, questões todas. E como é que faz o tom de voz, exercícios para poder organizar, como é que boa leitura, dinâmica, as questões todas, regência, né? Tudo, eu estava tudo com essa animação. Aí, quando eu chego, era 5 dias de curso, acho que 6 ou 7 dias de curso, não me lembro. E aí, tem muito tempo esse curso. No primeiro dia do meu curso, eu estou lá animado, empolgado para aprender coisa técnica, foi falar sobre liderança. No segundo curso, dia do curso, liderança. Terceiro dia do curso, liderança. Pensa um cara que no segundo dia eu estava frustrado. Nada de coisa técnica, nada de negócio todo, frustrado. E aí no terceiro dia, meu Deus, liderança de novo. E aí depois o quarto que veio a parte que eu queria, né? Essa parte técnica, né? Mas hoje, depois que eu saí do curso, depois passou 3 anos depois disso, eu fui ver a importância, entendeu o professor porque falou a questão da liderança. Como é importante. Não adianta a gente ser expert no tocar um instrumento, ou região coral, liderar um grupo de banda. Montar é fácil. Agora, você conviver com relacionamentos, com liderança não é fácil. Conheci muitas pessoas super inteligentes, super doutores, questões todas, mas não conseguem lidar com grupos. Tem dificuldades de relacionamento. E para a gente trabalhar com estruturação do Ministério de Música, a gente não trabalha sozinho, gente. A gente trabalha com pessoas. A gente trabalha com muita gente. O grupo vocal é mais de pessoas. Numa banda é mais de 5 pessoas para tocar. Tem orquestra, de acordo com a demanda de vocês. E é um grupo. E eu tenho que ser líder. E aí, se eu não tenho as noções de uma liderança, essas questões todas, eu vou ter muita dificuldade, eu vou ter muita peito, e não vai andar as coisas. As coisas vão andar. A estruturação do Ministério de Música não vai estar assim, tendo muita dificuldade, pessoas vão sair, para pedir para sair, não vai conseguir, para ter briga, não vai ter desavenças e muitas outras coisas. E aqui já vou passar algumas dicas importantes que eu aprendi de lá desse curso, eu vou passar aqui para vocês.
Pode passar só mais um slide, Meg. Queria que vocês agora pensassem. Pense em um bom líder que você já teve na sua vida. Um bom líder que vocês acham que é bom. Eu queria que vocês pensassem agora, neste momento. Tanto pode ser da igreja, pode ser da escola, pode ser de talvez do seu convívio, mas um líder que marcou sua vida. Ou que não... talvez um líder que já está em memória, que não está aqui mais. Na época, o líder que eu pensei, ele não está aqui hoje mais. Ele já foi o que eu pensei na época. E pensa nesse líder. E agora anote aí, vai colocando aí no chat as qualidades dos líderes aí. Ou então você anota aí, vai mostrando aí. Pensa nesse líder e vai colocando quais qualidades que esse bom líder que você acha que tem. Vai colocando aí nesse líder e pode ir jogando aí no chat. Vai pensando em cada um. Pensa nas qualidades e vai colocando. Vai jogando aí. Sábio, estimulador. Exclui. Vai colocando. Humildade. Amoroso. Tá colocando as qualidades do seu líder. Ótimo. Vai colocando aí. Atencioso, amigo, conselheira. Ama a Deus e serve o reino. Dinâmico. Bom ouvinte, humilde. Ó, vários vídeos aí dos colegas estão colocando aí. A gente tá vendo aí. Encorajador. Mulher de Deus. Um bom líder sabe ser um bom liderado. Sabe escutar, busca motivar os liderados. Ó, estamos vendo aí, pode postar. Comprometido, atento a Deus, uma pessoa de oração. Ok. Então vamos prosseguir. Eu vou colocar aqui as qualidades. Daqui a pouco o Meg já vai postar as qualidades. Então, aqui está relacionado qualidades de bom líderes que foi pego, já fizeram pesquisas, e essas pesquisas dessas qualidades de bom líder está aqui, colocaram aqui. E todos esses bons líderes, na época, quando eu citei, estava tudo aqui espalhado, essas qualidades aqui, que está listado aqui. E o meu professor, na época também, ele colocou a qualidade de bom líder e era tudo dessa aí. E aí a gente colocou para ver se bate com alguns aqui. Então, vamos conferir aqui as qualidades do bom líder. Paciente, né? Aquilo que a gente já colocou aí, né? Bondoso, né? Não é invejoso, né? É importante, né? Um líder não ser invejoso, né? Não se vangloria, né? A gente falou sobre isso. Humilde, né? A gente viu aqui. Não maltrata, né? Tem amabilidade. Não procura seus próprios interesses, né? Bondade. Não se ira facilmente. Tem pessoa que tem domínio próprio, né? Não guarda rancor, mais de paz. Quando ele chega, já dá uma tranquilidade. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Uma pessoa que sofre, né? Tolerante. Ele crê, é um homem de fé. Ele espera, tem perseverança. Tudo suporta, ele dá uma cara de suporte, nunca perece, ele não desiste, né? Tem gente que fala sobre isso, não desiste, encorajamento, né? As questões todas. Então, aqui estão essas qualidades. E aí, bateu com muitos aí, né? É um bom líder. O meu bom líder tinha muito isso. E, ó, alguém já falou uma coisa aqui, alguém descobriu aí, ó. Alguém já quer assistir isso aqui já antes? Não, ele já descobriu, né? Não, todos esses atributos, gente, de um bom líder, ó, está ali escrito na palavra de Deus, que já colocaria, ó, primeiro, pode avançar, velho, está tudo em 1 Coríntios 3. Mas antes, vou falar, antes de colocar, vamos ver a qualidade do mau líder. A qualidade do mau líder é o oposto, pode avançar. O oposto. Oposto paciente, oposto bondoso, é o oposto disso aí. Você vai ver as qualidades do mau líder, né? Não vou falar tudo, que a gente vai ver se o oposto disso, uma pessoa não tem como liderar. Muitas vezes, por isso que é importante a gente ter sabedoria para poder
saber colocar a pessoa no lugar certo, né? Na liderança, né? Às vezes, se colocar, vamos para o segundo pós, terceiro tópico, é se capacitar, a pessoa ter domínio próprio. Às vezes eu converso com algumas pessoas, meus colegas lá, líderes, eu falo assim, você, para ser líder, você tem que melhorar isso aqui. Tem até acho que tem uma ovelha minha, não, um parceiro nosso aí, um integrante nosso aí, que eu sempre falo com ele, agora você pode ser líder, ele já é líder já, mas primeiro eu pergunto, você pensa em fazer isso? Você tem vontade de melhorar essa questão sua, essa dificuldade sobre domínio próprio? A pessoa tem, e aí se ele tem, então, com a palavra de Deus que isso tudo vai resolvendo. Então, aí tem as qualidades do bom líder, pode avançar, Meg? E aí, tudo isso aí está aqui, ó. Então, a base está aí, ó. O amor é paciente. Todas as qualidades estão aqui. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Todo mundo já conhece, né? Todas as qualidades estão aqui. O amor se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão e as línguas serão. Então, as qualidades de bom líder, tá aqui para a gente estar assim trabalhando. Outro versículo que nos ajuda também, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E com essas coisas, não há lei, pode avançar. Dicas para amor e liderança. Delegue atribuições a pessoas engajadas no programa de música da igreja que podem ajudar. Jeto ofereceu a Moisés uma sugestão para aliviar sua carga, delegar atribuições e colocar o povo para trabalhar. Pode avançar. Descubra novos talentos. Um dos melhores recursos que podemos dispor para uma boa liderança é descobrir novos talentos. Descobrir novos talentos. Eu coloquei em vermelho por quê? Peça sabedoria ao Senhor. Você que é líder, você que está na igreja, para colocar pessoas aí para ajudar você no ministério. Na área da música, pessoas que, uma vez descoberta, podem ser equipadas e ajudar grandemente o ministério, a estruturação do ministério de música. Pode avançar, Meg. Invista em pessoas. Esse investimento é exigente, o mais trabalhoso, o que mais demanda é mais tempo. Entretanto, é também o mais glorioso, o que mais vantagem traz para uma boa administração. Aí tem aqui os versículos que falam da questão de a gente, vou repetir de novo, peça sabedoria ao Senhor para poder eu ajudar, encontrar novos líderes para me ajudar no meu ministério de música, nessa estruturação, para encontrar novas pessoas que podem me ajudar nessa organização toda. Ali, Tiago 6, 2 Crônicas, mas vamos avançar por causa do tempo. Pode avançar, Meg. Agora chegou na parte que talvez vocês estão mais animados para poder ver a questão da organização e estruturação. Até aqui, o Meg e Cleise, eu posso ficar até que hora? Que eu já, de acordo com o que eu vou. Pode ir conduzindo aí, Célia. Beleza. Então, vamos lá. Vou adiantando aqui. Então, vamos lá. Então, chegou a hora. Então, pode deixar aí nessa parte. Então, vimos várias coisas importantes para a gente poder estruturar o Ministério de Música, né? Tem que ter a parte espiritual, tem que ter a parte de liderança. Essa parte de liderança a gente vai estar, assim, viu bastante coisas sobre isso, né? Essas três coisas é bom ter coisas mais especificamente ali com mais tempo, mas aqui eu já quis mostrar. E agora eu vou mostrar essa aqui é uma estruturação do Ministério de Música da igreja lá, da qual que eu fiz um curso com o Lopes, que era amigo de música lá nessa igreja, modelo do Ministério de Adoração de Artes, da Fishbite Schultz, eu sou muito bom de inglês, Royal Paul's Band em Flórida, né? Ele teve aqui na Bahia, né? Foi em Feira de Santana, teve os 3 momentos aqui, ele é um ministro de música lá, e ele me deu esse curso lá e ajudou a gente, né? E eu estou compartilhando para você. Lembrando que essa estrutura dessa igreja aqui, a estrutura da igreja é grande, não sei quantos membros, mas acho que é mais de 7 mil membros, é uma igreja gigante, muito grande, que cada área, cada setor que a gente vai ver aqui tem um pastor ou uma pessoa que é formada na área para poder estar direcionando. Mas ele falou que muitas vezes a gente não tem a nossa região, essas pessoas assim, às vezes tem pessoas ali que podem ajudar nessa área e você pode estar delegando e organizando e pedindo sabedoria a Deus para colocar pessoas ali para poder ajudar a fazer essa parte do ministerial da estruturação. Pode avançar. Essa estruturação toda tem uma parte de tipo uma cadeia
ia ficar muito pequeno, eu tirei, eu coloquei por parte, né? Tipo uma organização de hierarquia, né? Tem a parte do ministro de música geral, que é o pastor, que aqui começa assim, aí vem as partes de liderança, né? Esse pastor lidera toda a parte do Ministério de Música geral, né? Que aqui na igreja dele chama pastor de adoração e artes, né? No meu caso, na minha igreja, é o ministro de música. Esse ministro de música, no caso, que tem lá no caso que eu sou essa parte, o ministro de música que é responsável por todo o Ministério de Música, né? A parte geral de coordenar tem essa função aqui. Aí a gente vai colocar isso em cada realidade de cada igreja, né? Tem igreja que não tem estruturação para poder aplicar parte técnica de cada área. Mas a gente vai ver pessoas que podem estar ali ajudando, que se não tem mais, tem pessoa que já faz aquilo ali. Tem pessoa que já faz, que pode estar dando um amp aí na igreja de vocês e ajudando essas situações todas. Pode voltar, Meg. Então, basicamente o CEO do Departamento de Adoração, de Arte, ele é responsável por todas as coisas ligadas à música, tecnologia, artes, incluindo questões espirituais relacionadas à comunhão, e está sempre buscando excelência em tudo que será apresentado durante qualquer culto, programação social. Aqui a gente já vê o perfil dessa pessoa. No caso, é o ministro de música da sua igreja. É o ministro de música, o responsável de música que ele tem que ter. E se ele não tem algumas habilidades dessas aí, vamos a igreja investir, capacitar, ver o que ele pode fazer para poder estar melhorando e melhorando as suas atribuições nessas situações aí da sua igreja. Ele é o líder geral. Pode avançar. Dentro desse aí tem um diretor de programação, isso ajuda demais. Ele é responsável pelo domingo e programações especiais, responsável por implementação de cenários, gerencia execuções de últimos detalhes. Seu trabalho é de apoiar os pastores e comunicar com os músicos e pessoas envolvidas em cada culto. Isso aqui, geralmente, a pessoa que para ter essa liderança aqui, ele não precisa ser expert em técnica vocal, em instrumentos musicais. Ele é uma pessoa que tem que ser boa de comunicação e ser bom de WhatsApp, para poder avisar as pessoas, organizar. Geralmente, no culto, a gente tem tanta coisa para fazer lá, para ensaiar as questões. Aí chega a pessoa perguntando para a gente o que vai ter, que hora vai ter fazer isso, que hora vai fazer isso, as questões todas. Tem uma pessoa responsável para poder saber o que vai ter, o que vai organizar. Essa pessoa é responsável, chegar cedo e ver se na mente está tudo ok, já separou as letras, né? Que muitas vezes a gente está lá, saiu as músicas do louvor, e quem já fez as letras? Já organizou, já colocou, e aí a gente que tem que ensaiar, a gente tem que fazer negócio, tem que preparar a letra, tem que fazer tudo, tem que ir lá na multimídia, e aí e acaba não tendo. E tem essa pessoa que vai cuidar, vai chegar mais cedo, questões todas, organizar toda a estruturação toda da parte do louvor, e aí pedir oração ao Senhor para colocar as pessoas no lugar. Pode avançar, Meg. Diretor assistente é responsável pela comunicação, gerenciamento de escalas, horários relevantes a cada culto, gerencia toda a parte conectada, pode voltar, Meg, conectada com elementos de cada culto. Outra pessoa para poder ir avisando, fazer as escalas, organizar, né? Mandar mensagem. Você acredita? Você sabe que é tão importante ter aquela mensagem de lembrete do ensaio, né? Organizando as escalas, ver se está tudo ok, ver se postou as músicas, né? Essa pessoa é importante para poder estar fazendo isso. É uma pessoa, você pode ter uma pessoa que é boa para fazer isso, está ali querendo ajuda, mas a gente não tem uma organização, uma estruturação para poder dar uma demanda para essa pessoa. E tem essas facilidades que ajudam bastante o ministério, o líder, né, e todo o ministério, a estruturação. Pode avançar? Dentro disso, tem outra pessoa, outro líder. Olha só, aqui já falou de 3 líderes, né? Aqui, ó. Agora aqui é um líder vocal, líder de louvor vocal. Esse líder vocal, sua função principal é estar preparado musicalmente e espiritualmente para liderar a congregação durante os cultos. Responsável de organizar quem vai cantar cada música e separar os versos de cada solista. E é também responsável pelo discipulado e comunhão entre os membros do seu grupo. Aqui tem umas coisas para essa igreja lá, né? A pessoa já formada na área, essas coisas, mas tem coisas aqui, tem elementos que você pode colocar na minha igreja mesmo. A pessoa, esse líder vocal, ele é responsável para poder ajudar. Ele, com o líder de banda, ajuda a escolher as músicas, os repertórios, né? Junto com. Ele é ligado com o ministro de louvor, o ministro de louvor está ligado com o pastor. Lembrando que isso é tudo. Ele é responsável por aquela área, mas ele está junto com o líder, o geral, que é o ministro de música, o ministro de música está junto com o pastor, para escolher as músicas, nas questões todas, tem uma organização, tem uma estruturação toda. Então, ele vai organizar as músicas, ele vai ajudar essa pessoa, tem pessoa talentosa na nossa igreja que canta, tem um ouvido bom,
ele já sabe quais pessoas que cantam ali na nossa igreja, ele pode organizar essa pessoa que vai cantar esse solo, essa pessoa que vai cantar essa pessoa, ele faz toda a estruturação da música, que isso aqui depois, com mais tempo, a gente vai explicar tecnicamente, eu estou dando uma base. Ele pode ser o líder desse vocal, ele que vai cuidar da parte de organização, de aviso, de escolha de músicas, de mostrar tudo. Isso já vai facilitar bastante a parte, ele vai estar junto com a parte, isso, e ainda mais quando a igreja vai crescendo, né? Na minha igreja mesmo, hoje tem 6 grupos de louvor, 5 vocal, back vocal, né? Tudo diferente. E aí, cada um tem um líder, né? E a gente vai gerando outras pessoas, né? Para poder organizar. Hoje tem muitas divisões vocais que é tudo em kit dos louvor. As meninas, elas abrem os kits lá de louvor vocal e mandam para as meninas que tem. Aí vem a parte técnica, que vem o líder, né? Eu já sei as pessoas que têm facilidade de manter uma divisão vocal. Essa pessoa já manda para essas pessoas os kits para treinar. E as meninas quiser mandar com antecedência, ele já estuda quando chega no ensaio. Tem divisão lá que eu não fiz nada. Chega lá, tá tudo dividido, tá tudo organizado por causa dessas bênçãos que tem no nosso ministério, que ajuda. Aí tem um líder de banda, o diretor, isso é muito importante na banda, é responsável pela banda, geralmente o líder de banda cria o arranjo de cifras, partituras, ensaios, grupo, trabalha lado a lado com o pastor de oração. Como eu falei, esse líder vai trabalhar de lado a lado do pastor de oração. E tem como uma comunicação clara com o ministro para planejar cada ensaio. A gente ajuda, faz reuniões, planeja o ensaio, organiza direitinho. E esse líder de banda, ele vai comunicar com a banda, vai falar. Tem igrejas que tem fone de aqueles microfone que fala com todos, né? Mas tem igreja que não tem. Mas aí tem algumas dicas, que aí já vem uma parte já para trabalhar, de técnicas, para trabalhar isso com esse líder, para algumas dicas de falar, de gestos, né? Para poder falar com a banda, para poder já ter uma comunicação e poder estar organizando toda essa estruturação e os ensaios. E cada um na sua área, né? E aí você vai, organizando, estruturando o seu ministério de música, e cada um tem uma liderança, e você já vai criando outras pessoas, e vai crescendo o ministério. E isso vai fazer crescer cada dia mais o ministério de música. Pode avançar? Aí vem o diretor técnico da sonoplastia, responsável por toda a área de áudio. Coloquei em vídeo, porque tem igreja que é só som, né? Lá na igreja dele mete vídeo também, usando durante os cultos e eventos especiais, lidera um time de sonoplastia. Câmeras, diretores de vídeos operando de gráficos e iluminação. É responsável pelo treinamento e reprodução do voluntário. Isso aqui é uma realidade que, às vezes, lá, o cara é responsável por tudo, né? Essa parte de áudio e vídeo, né? Na minha igreja, eu coloquei direitinho, o sonoplasta, que é o diretor técnico, ele é responsável pela parte da sonoplastia, só de som mesmo, mas eu escolhi uma pessoa o mais experiente de lá, né? A pessoa mais experiente para ser o líder, e ele vai ter um grupo de liderados que ele vai ajudar para fazer escala, organizar, e aí tal, direitinho, isso você vai estar treinando e formando. Luciano, mas na minha igreja tem poucas pessoas, muitas vezes tem aquela pessoa que está no banco lá, e é bom para poder organizar, fazer as questões, ele pode estar me ajudando também nessa direção, para poder estar no som, organizando, e ter a pessoa que é o líder geral, capacitar ele na coisa mais simples, estar organizando, e ter um líder. E tem pessoas lá que talvez quer ajudar para não ficar sempre a mesma pessoa, coloca outra pessoa para fazer a escala e está trabalhando de pouco a pouco, cada nossa realidade. Quando vai aumentando o nível, né, aí vai ter os cursos e capacitando, né, na organização, de acordo com a estrutura de cada igreja, né. As igrejas maiores já tem mesas digitais, tem as questões todas, aí tem uma pessoa que entende isso, tem que fazer curso, capacitar, as questões lá na igreja sempre tenta ajudar naquilo que precisa, né? E aí, agora a gente está querendo organizar alguns cursos para poder capacitar a parte de sonoplastia, etc. Diretor técnico da multimídia, que é um cara que vai cuidar toda a parte da multimídia, é responsável para resolver qualquer problema conectado a áudio e vídeo durante o culto, e lidera um time de multimídia, câmeras, diretores. Lá tem muitas coisas, né? Essa outra igreja é grande, mas a minha igreja é mais transmissão e multimídia, né? Tem a parte de vídeo, né? Aí tem esse líder, e esse líder e vice-líder tem um grupo de várias pessoas para ajudar ele. E aí, essa pessoa vai encontrar outras pessoas. E aí você vai reestruturando o ministério. E essa pessoa tem a missão de encontrar pessoas que ajudem nessa parte técnica, que não seja não do coral, nem do louvor. Porque, às vezes, eu até falo com os meus liderados lá, quando vai encontrar uma pessoa para o teatro, para o multimídia, é aquela pessoa que está no louvor, está no coral. E aí, vai fazer uma cantata, e aí, como é que vai fazer uma cantata que tem louvor, coral, e aí vai ficar sem multimídia? O teatro, vai ficar sem teatro, porque está tudo lá. Aí ele tem o objetivo de encontrar, organizar, orar o Senhor, encontrar pessoas que estão ali, que estão muitas vezes querendo um trabalho,
e pode estar lhe ajudando. Você capacita, por isso que tem um líder para poder capacitar. Essa pessoa vai participar? Vamos participar? Aí você capacita, tem uma aula, monta uma aula para ele para poder estar ajudando. Pode avançar? Aí vem explicando um pouco de grupo de louvor, com parte do grupo instrumental, orquestral e banda que tem nas igrejas, né? Na igreja desse aí tem orquestra, né? É banda. E este grupo também é fortalecido com o grupo vocal, geralmente com soprano, contralto, tenor, que é organizado a estruturação. Este grupo passa por um processo de seleção e muitas vezes os membros fazem parte também de outros grupos musicais e de crescimento espiritual. Aqui fala uma coisa importante. Para a pessoa entrar no Ministério de Música, muitas vezes, como eu falei, a pessoa que tem talento, chega ali e você conhece, é mais fácil conhecer para poder estar participando, mas tem muita pessoa que quer participar, mas não tem entendimento, porque é bonito, porque vai que nem a Ana lá, quer ficar na frente, mas tem que fazer uma preparação. Eu, na minha experiência mesmo, eu já tive experiência mesmo com a pessoa, logo no início do Ministério, há muito tempo atrás, já tinha as pessoas que estavam no Ministério do Louvor, cantando, né? Não tinha nada de fazer um processo de seleção, já louvou. Aí depois chegou um momento que precisava cantar sozinho, né? A gente estava organizando, mas a pessoa, eu não ouvi no caso era no vocal, não ouvi a pessoa cantando de jeito nenhum. E aí foi, para de cantar aí, deixa eu ver a pessoa cantar. Eu acabei falando, a pessoa cantar, a pessoa não cantou, ela não cantava sozinha. Ela estava ali, fingindo que estava cantando, todos os cultos, fingindo. E aí, qual é o objetivo da pessoa estar ali? Está ali só para cantar? E se a pessoa quer participar mesmo, é para ajudar a obra do Senhor. Se eu tenho um talento, se eu adoro o Senhor, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelo meu melhor. Então, eu agradeço a Deus pelas bênçãos que Deus me dá. Então, se eu tenho um talento, eu estou na igreja para poder oferecer o meu melhor e eu quero ajudar com o meu melhor. E aí, às vezes, a pessoa está ali e não tem o chamado. E aí, o Ministério de Música, com uma pré-seleção, aí tem que ter uma parte técnica para estar organizando, você vai ter que ajudar a pessoa a encontrar seu dono, né? Aqui no momento, mas tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um zelo, tem que saber falar essas questões todas. Quem está lá já participa, já tem que fazer um trabalho por isso. A gente não pode tirar ninguém, tirar assim, né? Questões todas do Ministério de Música tem dificuldade, né? Mas para chegar às novas pessoas agora, eu preciso ter uma organização. Aí vem essa parte técnica toda que é importante ter para poder estar desenvolvendo também e florescendo o ensaio, né, da gente. Pode avançar. Aí vem a parte do regente, é uma pessoa responsável. Todas essas áreas tem um técnico, né? Aí tem um regente do coral. A pessoa que cuida da banda não é que cuida da regente do coral, não. É outra pessoa, né? Lá da igreja. Geralmente é um responsável, que é pelo coro, orquestra e qualquer outro grupo musical que trabalha no conjunto com o pastor de adoração para programa de repertório de participação especial. Então, montar uma estrutura, vai encomendando, vai organizando. Eu mesmo estou trabalhando com pessoas líderes de bandas, né? Eu estou já teve muitos líderes de banda na nossa igreja, né? E aí, muitos hoje estão adoção das igrejas, mas eu estou sempre trabalhando com as pessoas para poder ficar mais tranquilo e poder, porque eu sou regente do coro na minha igreja, mas é importante você também colocar outras pessoas para liderar essas outras áreas, né? Um líder para teatro, outro líder de Libras, no caso do Ministério de Música, ele é importante ter toda essa liderança da parte de Ministério de Música, para quando ele fazer uma apresentação, uma cantata, já tem um líder de teatro, que ele vai cuidar das músicas lá, organizar, tem um líder de Libras, se precisar, tem igreja que tem, a minha igreja não tem, né? A igreja, a coreografia, tem a líder de coreografia, quando eu vou fazer a cantata, todas essas lideranças, a gente se reúne e conversa, eu só converso com a liderança e a gente vai estar, cada liderança se organiza, ensaia com muito propósito, fazer a cantata, com o aniversário da igreja, e aí todo mundo se envolve para poder estar trabalhando junto, né? E isso aí você vai organizando lideranças dentro de uma estruturação do Ministério de Música. Aí tem um líder também, Papo Cenários, que vai ajudar, né? Aí a gente tem que encontrar, são pessoas que têm essa facilidade de capiteiro, pintores, né? Você pode, a sua igreja, pode voltar um pouquinho, Meg. Nossa igreja tem muito isso, ó. Palco e cenário. Responsável pela criação de posição de cenário visual no palco. Geralmente, esse grupo é composto de pintores, carpinteiros, pedreiros, eletricistas. Você pode montar uns líderes lá de palco e cenário no seu Ministério de Música. Aí você coloca a pessoa, pintor, tal, pode fazer um cenário, questão, você já procura eles para poder ajudar na sua estruturação de cantatas, de organizações todas. Pode avançar?
Para cada grupo, existem vários níveis de responsabilidade, baseado na disponibilidade, experiência, conhecimento e maturidade espiritual. Repetindo novamente, toda essa liderança aí, ó, precisa disso aqui, ó. Peça sabedoria ao Senhor para descobrir talentos e criar novos líderes. Isso é um dom que vem de Deus. Esse líder está do seu lado. Dicas para encontrar novos talentos e líderes. Pode avançar. Não olha só o talento. Veja primeiro responsabilidade e testemunho. Como eu falei logo lá no início, às vezes a gente fica preocupado só com aquela pessoa talentosa, mas a pessoa não tem responsabilidade, não tem testemunho. E, às vezes, a gente é bom para ensinar. É mais fácil pegar uma pessoa que tem uma responsabilidade de testemunho, vamos capacitar ele para poder ajudar na área ali. Pagar um curso para ele poder fazer uma faculdade, as questões todas, um curso técnico, para poder estar melhorando ali, e aí ele vai depois, porque isso é um processo mais lento, né? E às vezes a gente quer muita coisa rápida. E aí, por isso que muitas igrejas acabam sofrendo, que a pessoa já pronta, e aí acaba pegando aquela pessoa pronta, mas a pessoa não tem responsabilidade, não tem vida. E aí, acaba depois, isso tendo dificuldade nos ensaios, dificuldade de relacionamento também, essas questões todas, não tem paciência, questões todas. Então é importante ver outras áreas aí para poder encontrar novos talentos para o nosso ministério e nossa estruturação de música. Pode avançar. Deus abençoe a todos, e é isso aí. Então, queridos, aqui uma parte resumida, eu quis falar um pouco mais rápido aí, para poder a gente tentar passar todos. Lembrando que todas essas áreas aí tem como trabalhar especificamente, né, essas questões todas, para poder ajudar o seu Ministério de Música, mas acredito que isso aqui pode ter mudado um pouco o olhar seu na hora de se ver do seu Ministério, e também vocês acordar um pouco, né, sair do automático, para a gente poder estar se organizando e melhorando cada dia mais nossa estruturação do Ministério de Música. E isso é cada um na sua realidade, na sua igreja pequena, igreja grande, a gente pode colocar isso. O que você tem, você pode estar fazendo isso aí, para poder estar estruturando. Aí a questão da capacitação toda, aí a gente vai estar organizando tudo para poder ver cursos, questões, depois pode pedir algumas dicas para a gente pode estar dando, né? As questões, a Mobab está aqui também para poder estar orientando algumas coisas, né? A gente está conversando com clientes, algumas coisas que a gente está querendo fazer futuramente para poder ajudar ainda mais, né? A questão da formação, a questão da estruturação, para poder ter uma pessoa organizada na igreja. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Espero que deu para contribuir um pouco da minha experiência com vocês. Obrigada, Juscelia. E eu tenho uma pergunta aí que Daniel colocou, Juscelia, se você puder responder. Vamos para as perguntas. Vamos abrir. Temos uma pergunta? Tem uma aí então vamos que lá. ele perguntou, que é bem estreito, mas eu quero que você responda aí. Vamos ter um tempo para perguntas. Se tem tempo, agora tem um bate-papo, né? Rapidinho, né? Porque a hora já avançou. Só falei, então, quando tiver tempo, pode conversar. Vamos responder as perguntas. Ô, Cleide, você pode... Eu dei, ele falou aqui, ó. E sobre a entrada no Ministério de Louvor, podemos usar a audição para entrada? E se o ministério já tiver alguém que não tem talento aparente e não se dedica para aprender, essa pessoa é passível de remoção do ministério? Então, vamos lá. Daniel fez a pergunta? Então, Daniel, ó, essa pergunta não foi a primeira vez. Quando eu fui lá em Itapetinga, que a gente teve, Cleide, as pessoas na hora da palestra que a gente estava lá, ninguém falou não, mas quando terminou a palestra, tinha umas 3 pessoas, ô, sério, como é que faz, moça? Na minha igreja tem umas pessoas lá que não canta desafinado, não tem tempo, não tem ritmo, e aí, como é que vai fazer essa questão toda? E como é que tá, tal? Então, queridos, eu já passei por isso, como eu falei, eu já vivenciei todas essas questões todas. No início, é o seguinte, quem está lá, você tem que ser um bom líder. A gente gosta de dar um bom líder, né? Eu já conheci um líder, né, que uma vez ele agiu muito tecnicamente, às vezes, né? Tecnicamente. E aí ele acabou fazendo uma coisa, mas não foi muito bom. Isso não é interessante. O que deve fazer é capacitar. Quem está lá, você vai ter que reunir um grupo. A gente não reúne com grupos. No meu ministério mesmo, a gente começou a capacitar. Tinha muitas pessoas assim, com muita dificuldade. E aí a gente começou a dar curso, fazer oficinas, a gente organizou os líderes. A gente falou que agora todo mundo vai ter que cantar uma vez solo, fazer solo.
no louvor, porque vai crescer, como vai crescendo, vai desenvolvendo, né, a demanda, a gente falou, tem que fazer solo, aí, quem está no Ministério do Louvor, algum momento, é bom ele fazer uma parte solo para poder desenvolver até para a questão toda. E aí foi que algumas pessoas falaram assim, eu não consegui, aí acabou, a gente organizando, essas pessoas acabaram dizendo, não vou conseguir mais, aí começou a reclamar e acabou saindo, né, algumas pessoas, mas a questão de você organizar, para a gente poder estar organizando, a gente tem que se preparar. Eu vejo na questão seguinte, a gente quer a coisa pronta, né, quer as questões todas, a pessoa está lá, mas a gente não ajuda a pessoa para nada, né? É importante a gente colocar oficina, a gente colocar oficina de canto, oficina de como mexer no microfone, dicas, né? Reuniões, né? A questão de horários. E, outra coisa, a gente percebeu que muitas pessoas que tinham muita dificuldade e reclamavam muito de dificuldade, são pessoas que, às vezes, nem estudavam muito. Essas pessoas que tinham dificuldade, eles não estudavam. Eles não tinha tempo e não estudavam. E as pessoas que eram mais, na minha experiência, eu, pelo menos eu fiz essa pesquisa, as pessoas que eu vejo que mais estuda, que mais tem facilidade musical, é as pessoas que não reclamam. E as pessoas que reclamam, têm dificuldade, as pessoas que não têm tempo e não estudam. Eu já observei isso. Analisando o Ministério, eu vi que muitas pessoas com as dificuldades, eles não estudavam. E aí, tinha que, comenta que é importante decorar a letra, as questões, a gente tem que dar um suporte. E aí, prepara um suporte para as pessoas, as questões organiza, coloca um regimento interno, outra coisa que é importante, o Ministério do Louvor deve ter um regimento interno. Vou falar com o meu Ministério de Música lá, que a gente tem um regimento interno, mas a gente quer que agora faça, e todo mundo assina, né, que é importante, que às vezes a gente fala uma coisa com a pessoa, e aí depois a pessoa não sai um pouco das regras, as questões todas, dá uma testemunha, a gente fala que não pode e tal, e aí acha mal, acha ruim, é bom. Quando entrar no Ministério da Música, você fala quais as regras, as questões todas, para poder estar organizando. Na época que Moisés tirou o povo do Egito, aquele tanto de gente vai crescendo, né? É preciso de regras, ver os mandamentos. Então, a gente precisa ter umas regras para poder participar do internet do louvor, para poder fazer isso, a gente precisa se capacitar. E aí, você vai. Daniel, olha, senhor, com essa capacitação aí, ajuda esse pessoal aí, por enquanto, antes de fazer alguma coisa, entendeu? O Juscelio fala assim, a gente faz a nossa parte de dar técnica, de promover as oficinas direitinho, e se a pessoa realmente não é para estar lá, a gente pede sabedoria a Deus para conversar com ela, conscientizar, e vamos orar que Deus abra a visão para que ela veja qual é o ministério que Deus realmente tem para ela, né? Encontra o dono dela, né, Cleice? Pois é. Tem Vamos responder só mais uma pergunta, por causa do horário? Tá. Como lidar com as críticas? Como lidar com as críticas? Sim, né? Então, eu entendo que é quem canta. Agora, essas críticas que, não sei quem fez a pergunta, deixa eu entender. É uma crítica para a pessoa ou é uma crítica para o Ministério de Música? Porque tem essas duas questões. Um exemplo, tem uma vez que eu fui numa igreja, e mandaram mensagem para mim, porque era para poder ir lá, para poder estar ajudando, né, que o Ministério de Música estava com problemas, né, dificuldades, estava precisando de ajuda, né, e aí o pessoal estava tudo desmurecendo, né, o Ministério de Música, né. Aí eu chego lá na igreja, aí eu cheguei na hora que estava ensaiando, né, aí, quando eu chego lá, tinha uma baterista, tinha tecladista, tinha guitarrista, tinha baixista, banda completa, umas 6 pessoas no vocal cantando, né? É um grupo tocando, saiu bacana, ouvindo, eu falei, nossa. E aí, a pessoa, ouvindo direitinho, saiu bacana, isso é muito bacana, a igreja. Gostei do ensaio direitinho, eu falei, nossa, eles falaram que não estava funcionando nada aqui, parece que não estava funcionando nada na igreja, eu fui assim, né? E com a banda completa, eu vivi várias vezes aí que tem só um tocador, né? Um músico, né? Só um que canta, né? E faz tudo. A igreja completa. Tinha uma pessoa técnica lá que toca pra caramba, um cara toca, pessoa humilde, que eu vejo lá. Foi lá, nossa. E aí eles começaram a falar que estava isso, falar que estava fazendo isso, e começou a criticar lá tudo, tal, começou a falar, tal. E aí eu falei uma coisa para eles, às vezes a gente, a comparação frustra muita gente. Tem Ministério de Música que se compara muito com o Ministério de tal igreja,
comparar com o outro, e eles começaram a falar, tá, uma igreja canta assim, 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 o Ministério da Música faz isso, 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 e o nosso não tá assim, a gente tá assim, a gente tá precisando fazer isso, tá fazendo isso, e comparando, e aí ele começou a falar de uma igreja, e a igreja que eles estavam se comparando, tem uma mídia digital, eles não tinham mídia digital, tem todo esse suporte todo, tem líderes em cada área, e eles estavam se comparando com outros negócios, né? E aí, quando eles se comparam, se frustra. Aí acaba se frustrando. Então, e aí, é que nem a gente quando aprender, nós somos músicos, a gente se toca o instrumento, eu falo com os alunos aqui, se a gente se comparar, tá fazendo uma aula, tem 3 meses, a gente comparar com, aí vê aquela pessoa tocando, a gente quer tocar igual aquela pessoa. A gente não conhece a realidade daquela pessoa. A realidade daquela pessoa, que a pessoa tem instrumento, que a pessoa tem tempo para treinar, a outra pessoa não tem. E aí eu fico comparando, e aí eu nunca consigo chegar, mas aquela pessoa tem uma realidade diferente. E aí acaba se chocando e tem as brigas e tem por causa da comparação. É importante a gente olhar, ver essa estruturação toda que temos, organizar a estruturação e ver como é que a gente está hoje, como é que vai comparar você com você mesmo, a nossa estrutura. É importante analisar vocês com vocês mesmos. E com essa espiritualidade, questões todas, o grupo melhorar a espiritualidade, as críticas, eles vão estar mais animados, porque eles vão ver o crescimento. Hoje, a gente não estava assim antes, não, mas agora está melhor, a gente está assim. E aí, um Ministério do Louvor que eu vi que estava... aí eu falei com eles, nossa, tem lugares que não tem nada, vocês têm que estar muito bem, vocês têm que fazer isso, organize essas questões, aí eu dei dicas, tem um momento espiritual para cada um chega mais cedo, ora, tem que orar, esse grupo tem que ter um momento de oração de vocês, faz um momento de comunhão, um momento diferenciado, chega esse um momento diferenciado assim, mas vamos almoçar em tal lugar, vamos lá, todo mundo para lá, vai unir a pessoa, o relacionamento. Isso é importante aí, e isso vai ajudar aí a pessoa, em vez de criticar, ele vai querer ajudar. Então, temos que analisar esses fatores. Ok, obrigada, Juscelio, aí pela palestra, né, e essas dúvidas aí, essas perguntas que foram respondidas. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Eu acredito que todos nós aprendemos um pouco mais, até eu também, que já tenho muito tempo de estrada aí, peguei mais uma coisinha aqui hoje que eu preciso fazer urgente nessa estruturação aí. Então, que Deus continue te abençoando. E para a gente terminar, eu queria só já fazer um convite para você. Eu vou voltar para apresentar aqui, Meg, o cardzinho. Ai, Fique à vontade, pode apresentar. Tá. Deixa eu só ver se eu consigo. Aqui. Nós vamos ter em outubro. Cadê? Apareceu? Apareceu. Pronto. Nós vamos ter em outubro aí nosso encontro em Tucano. Então, eu queria convidar vocês, né, quem puder estar conosco, vai ser no dia 3 a 5 de outubro. Para todo mundo, tá, gente? É o que a gente tem trabalhado muito enquanto liderança da MUBAB, que a MUBAB não é só para ministro de música, né? É para todo mundo que lida com música na igreja, seja corista, seja instrumentista. Aí vamos acrescentar o que Juscelio colocou aí, né? Sonoplastia, multimídia. Inclusive, nesse encontro, nós vamos ter uma das oficinas, vai ser justamente sobre sonoplastia, que nosso irmão Saulo aí, que é mais um da executiva, entrou depois. Depois você dá um oi aí, Saulo, o pessoal te identificar. Ele que vai ser o nosso preletor dessa oficina, então, ó, ele já deu sinal aí. Tem que levar a Saulo lá aqui em Teixeira, hein, Saulo? Tá descendo para Teixeira agora. Boa noite, pessoal. Olá. Vamos ter também um pouco mais, com mais tempo, né, na prática de banda, um pouco do que Juscelio falou hoje para a gente, mas com mais, especificamente mais voltado para a banda, Ministério de Louvor específico, que é a Dailton, né, que começou aqui a nossa live, ele que vai estar ministrando essa oficina. Nós vamos ter também técnica vocal junto com o coro, que vai ser com nossa vice-presidente Gedália, que também já deu um oi aí para vocês antes. E vamos ter liturgia de culto, que é com Esther, que é também da nossa executiva, e nós vamos ter como orador oficial o nosso irmão Cláudio Cerqueira, que é de Feira.
Eu acho que eu falei todo mundo. Então, eu quero contar com a presença de vocês, tá? A gente, em breve, vamos estar liberando um link de inscrição, mas está bem baratinho, gente, R$ 20 é uma taxa simbólica mesmo, porque a gente quer incentivar todo mundo a estar lá com a gente, tá? A gente já está vendo questão de, para quem não mora na região, indicações de hospedagem, né? De pousada, de coisas assim, próximas que sejam mais em conta para vocês poderem se hospedar. Mas façam um esforço para estar conosco nesses dias que eu creio que será dias abençoados. Amém? Esse é presencial, Juju, né? Esse é presencial, tá? Lá, vai ser lá na segunda igreja Batista em Tucano. Diga, Meg. Lembrar, Cleise, que quem também tiver interesse de lazer, o Jorro lá, Tucano, é a terra da água quente, águas termais, então pode, depois da oficina, é costume à noite, né, depois dos trabalhos da noite, dar uma passadinha para tomar um banho quente, quem gosta, e ficar lá na pracinha. Lá é bem legal para quem quiser incluir o lazer nesse sentido aí. Pronto, gente. Então é isso, né? Meg já fez a propaganda aí para incentivar, mas ainda, para não ter desculpa, né, Meg? Vai fazer as duas coisas, aprender e se divertir. Toda vez que eu vou em Tucano, eu vou lá no Jorro e não vou para tomar o banho quente, só molho meus pés, mas eu vou comer um mingau lá de uma senhora que faz o melhor mingau, né, lá da região. Então, olha, tem também o jorrinho que dá para a pessoa, quem gosta de comer carne de bode, né, comer bode assado na brasa, que é uma delícia e preço acessível. Quando eu estou chegando, Salvador para Tucano, passa por Jorrinho, eu já vou, já almoço lá. Então, tem coisas assim que, né, que você pode incluir aí na sua programação para você ficar mais animado, né, e participar. Sim, querida, a gente já está com esse card aí, a gente só falta a gente criar o link, né, que aí eu vou alinhar com nossa gerente aí para a gente ver esse link de inscrição direitinho e a gente vai estar disponibilizando para vocês. Ainda essa semana a gente solta o link. Pronto, aí a gente coloca lá no grupo para vocês se inscreverem, tá ok? Gente, é isso. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui presentes com a gente. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de vocês. Mas antes a gente vai terminar orando, tá? Eu queria pedir, Meg, você pode fazer essa oração de encerramento? Posso sim. Agora eu estou vendo aí que a Alessia levantou a mão. Ah, sim. Quer falar alguma coisa, Alessia? Ah, foi sem querer? Ah, pronto. Sem querer, foi sem querer. Então, oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um momento de estarmos nos reunindo com o propósito de nos prepararmos melhor para te servir e incentivar tantas outras pessoas que podem também ser preparadas através da gravação dessa live. Que o Senhor continue abençoando os teus servos, os ministros, os envolvidos, a Mubabe, para que ela seja uma voz motivadora, que ela possa ajudar a melhorar os ministérios de música das igrejas batistas baianas, usando cada vez mais estratégias presenciais, estratégias de treinamento também online, como tem feito, e que assim a gente possa ver em breve resultados nas nossas igrejas, que aquela região ali, a Associação Nordestina, que será contemplado com esse seminário, com esse congresso, que eles saiam de lá, saiam fortalecidos, igrejas mais preparadas, ó Pai, e que em tudo seu nome seja glorificado, tudo para a honra e glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Fechar a gravação. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.